Fala pessoal, meu nome é Renan Roça, sou um profissional certificado CNPI, sou trader e criador da metodologia Roça de Price Action e você está no Bit Recap. Vamos falar um pouquinho do Bit, contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na nossa bolsa. Bora lá! Falando um pouquinho do gráfico semanal, né, a gente teve uma semana passada que fechou como uma semana de indefinição, não tivemos nenhum movimento relevante, o mercado ainda pode ser considerado uma tendência de alta, já temos um toque aqui, né, abaixo de barras anteriores, então já temos aqui uma correção, um novo toque aqui acima de máximas anteriores, então tentativa de retomada, uma nova perna de correção, uma nova tentativa de retomada e a semana passada inicia mais uma perna de correção. Essa semana também já abre com gap de baixa, voltando, né, à região de preço próxima das mínimas anteriores aqui. Então a gente ainda tem um canal em uma tendência de alta, nessa condição aqui do gráfico semanal, que eu chamo de um canal complexo, onde a gente tem mais de uma perna de correção, e ainda estamos acima da região de 50% de correção em média, né? A média agora bastante casada com a região de 50% de correção da última perna, que começou aqui na mínima da barra 45, em novembro. Então ainda pode ser considerada uma tendência, apesar de que já temos duas tentativas de retomada frustradas, né? E essa última tentativa aqui veio com uma primeira barra muito boa, ainda assim o mercado não conseguiu superar as máximas anteriores aqui na casa do 674,420 e gerar uma nova impulsão da tendência. Então, por enquanto, a gente só tem tentativas de retomada da tendência, não temos novas retomadas, né? Já temos aqui uma condição de construção de perna ruim em termos de desenvolvimento de tendência, né? Afinal de contas, várias barras sobrepostas, né? Já temos aqui contando com essa semana agora, são 9 candles sobrepostos, onde a gente não tem sequências de candles ganhando máximas, né, e deixando regiões sem reteste, né? Por exemplo, aqui onde a gente tem uma boa região sem reteste em aberto, né, mínima do candle 47 com máxima do candle 45, não temos mais essa configuração de construção de perna aqui nesses últimos movimentos do BIT no gráfico semanal, né? Vamos falar um pouquinho também de volume para a gente entender aqui o que tem acontecido. Não conseguimos ainda superar as máximas de volume aqui do final do ano passado, né? Em dezembro a gente teve a máxima de volume de negócios aqui na semana do dia 16 com 1,42 milhões de contratos negociados. A gente chegou próximo disso na semana retrasada, né, com 1,37, e agora na última semana a gente fecha com 1,20, uma leve queda no volume do BIT aqui no começo desse ano de 2025 com relação ao final de 2024, né? Claro, com exceção dessas duas semanas aqui, que foram as semanas dos feriados. Mas a gente segue com um volume bastante significativo, né? O contrato amadureceu muito, né, desde o seu lançamento, então a gente olha o crescimento que teve de volume de negócios aqui bastante significativo, né? Descendo para o gráfico diário, falando um pouquinho do movimento que a gente tem aqui, o mercado segue numa lateralidade, né? Já há algumas semanas eu falava para vocês que na minha visão o mercado era um mercado lateral, e por enquanto a gente segue nesse mesmo cenário. Não sabemos quando o mercado vai tomar tendência, nem para que lado o mercado vai tomar tendência, mas por enquanto temos uma lateralidade, o mercado de novo se mantém, né, acima da região de correção do gráfico semanal. Então, enquanto a gente não tem uma mudança no comportamento de perna aqui, né, eu não espero que o mercado entre em uma tendência, né? A gente tem que ter... Se a gente olhar para o que a gente tem hoje no gráfico diário, são barras sobrepostas, barras de indefinição na maioria do tempo, a média horizontal, o mercado costura a média para cima e para baixo, não temos sequências de boas barras, ou quando tem barras boas elas não têm boas continuidades, ou são inclusive revertidas. Então esse é um comportamento típico de construção de perna que a gente tem em mercado lateral. Eu uso muito isso dentro do meu método para conseguir entender a mudança de comportamento do mercado e quem sabe uma mudança de fase, né, de um mercado lateral para um mercado de tendência. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma mudança, não há expectativa de que o mercado saia dessa lateralidade por enquanto. Claro, ao longo da semana tudo pode mudar, né? A gente tem aí 5 dias de pregão nessa semana ainda, então pode ser que durante a semana ocorra uma construção de perna um pouco mais interessante e que isso traga alguma outra perspectiva. Mas se o mercado realmente tomar a tendência ou não, a gente tem que esperar ele nos mostrar, não adianta a gente tentar adivinhar, né? A perspectiva ela serve apenas para que a gente evite fazer coisas que não são adequadas para o movimento que está acontecendo, né? Então, olhando para o que a gente tem aqui, vejo o mercado lateral ainda, né? Um comportamento muito parecido com as semanas anteriores, então não há porquê eu entender que o mercado agora é um mercado diferente, que já estamos em uma tendência ou coisa do tipo. Claro, essa semana abre com um gap de baixa aqui, né? Um pouco
significativo quando a gente olha com relação aos gaps anteriores, mas nada muda ainda com relação ao contexto. A gente segue num contexto de mercado lateral, de novo, segue acima da correção do gráfico semanal. Talvez ocorra uma mudança de contexto se o mercado perder essa região aqui de correção saudável do gráfico maior, né, do gráfico semanal, ou se ele ganhar a máxima aqui, né, anterior, gerando uma nova impulsão do tempo gráfico maior. Mas, de novo, não dá para a gente arriscar um chute, né? Não é assim que se opera. Então, a gente tem que esperar o mercado nos mostrar uma nova condição de movimento aqui para a gente poder identificar uma nova tendência. Mas, por enquanto, não temos tendência no gráfico diário, tá? Descendo para os 60 minutos, dando uma olhada rápida aqui, 60 minutos na semana passada também mostra que foi uma semana bastante chata, né? Uma semana sem muito movimento. Começa com aqui no dia 27, né, um gap de baixa, a gente não tem nenhuma continuidade, o mercado já traz uma barra compradora, tenta fazer uma perna vendedora, devolve e fica preso numa lateralidade aqui, até que consegue fazer a superação da máxima, mas também não tem desenvolvimento bom de tendência, né? Afinal de contas, estamos dentro de uma lateralidade do tempo gráfico maior, e estando numa lateralidade no tempo gráfico maior, a gente tende a ver o comportamento de perna que a gente acabou de ver, né? Vamos voltar lá para o diário. Qual é o comportamento de perna? Barras de indefinição, barras sobrepostas, barras boas sem continuidade ou sendo revertidas. Então, é natural que nos tempos gráficos imediatamente inferiores, por exemplo, 60 minutos, nós não tenhamos boas tendências acontecendo na maioria do tempo. Não significa que tendências não possam acontecer. Sim, elas acontecem, né? Quando a gente olha para trás aqui, a gente vê alguns movimentos de tendência nos 60, mas na maioria do tempo a gente vai ter movimento enrolado, né? Movimento sem continuidade. Aqui o mercado conseguiu fazer uma superação de máxima, não trouxe continuidade na semana passada, enrolou de novo, né? Barras sobrepostas, barras de indefinição. Agora, nos 60 minutos, a gente tem aqui um movimento vendedor que começou no finalzinho da semana passada, e essa semana aqui, na abertura com gap de baixa, tendendo a trazer, né, uma continuidade. Afinal de contas, estamos aí abaixo das mínimas, mas, de novo, não dá para a gente tentar adivinhar, a gente tem que esperar o fechamento dos candles, né, e ver o que o mercado traz de projeção, o que o mercado traz de movimento para a gente, tá? Mas aparentemente a gente vê aqui o mercado em tendência, né? Considerando o gap como a continuidade da perna, né, nós temos então essa perna vendedora aqui, né, trabalhando abaixo de mínimas anteriores, tá? Só que, de novo, né, a gente tem que lembrar que estamos dentro de uma lateralidade do gráfico diário, e quanto mais essa tendência do 60 se desenvolver, mais próximo das mínimas do gráfico diário a gente chega, e mais próximo do ponto de correção do gráfico semanal, né, que tendem a ser pontos de interesse comprador. Vamos ver como é que o mercado reage, né, nessas regiões, tá? Mas para mim essas aqui são as duas regiões mais importantes que a gente tem no BIT por enquanto, assim como essa região da máxima, porque ela marca a máxima da última impulsão do gráfico semanal. Então veja, a gente tem máxima do gráfico semanal, ponto de correção do semanal e mínima da lateralidade do diário. Eu acho que esses são os pontos mais relevantes para a gente monitorar ainda ao longo da semana, né? Claro, é um cenário muito parecido com o cenário das semanas anteriores, afinal de contas, a gente segue dentro dessa lateralização aqui já por algum tempo, né? Uns 35 pregões, 30 pregões talvez, daria para a gente considerar aqui. Eu acredito que muito provavelmente eu tenha falado com vocês que a partir desse movimento aqui, eu já vi o mercado como um mercado lateral, então daria para a gente falar aqui 27 pregões, contando com o pregão de hoje, em uma lateralidade, tá certo? É isso por hoje, a gente se vê lá no próximo vídeo. Aqui embaixo tem um botão para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e falou, tchau, tchau e até mais.